Meus amigos, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: porque não ignoramos os seus ardis. Ele está falando do diabo, que está sempre arrumando alguma coisinha para nos tirar da presença de Deus. Mas nós que somos de Deus conhecemos bem as suas estratégias. Nós já somos orientados pela palavra de Deus do que ele pode fazer. Por exemplo, muitas vezes ele coloca no nosso coração uma paixão proibida, um desejo pecaminoso, às vezes é uma cobiça, uma inveja que a pessoa tem, aquela avareza no coração, ela quer porque quer. É claro que não é errado você lutar para melhorar de vida, mas faça isso com as armas da justiça, nunca agindo com fraude, com desonestidade, jamais deixando de obedecer aquilo que Deus fala. Está escrito que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Falando em bênção que enriquece, como tem gente perdendo bênção porque não consegue argumentar com Deus no momento da oração. Eu escrevi esse livro onde eu ensino o que eu aprendi sobre fé e oração, e eu gostaria que todas as pessoas conhecessem esse livro. O livro custa R$ 75. Você pode parcelar no cartão de crédito em até 5 parcelas de R$ 15 sem juros. Me envie um e-mail com seu nome e endereço completo e eu mando para você. O frete é grátis. O e-mail é tiolaercio@entendabiblia.com. A pessoa que é de Deus, o homem, a mulher, o jovem, seja lá quem for, tem que se levantar para fazer a obra. Entenda isso. Você é que tem que fazer a obra na sua vida. Se houver alguém com quem você possa contar, te ajudar, muito bem. Mas mesmo que não haja ninguém, ainda que seja só você, se você tem a palavra de Deus, não importa se o mundo todo está contra você. Com Jesus, isso é, com a palavra de Deus, você vence qualquer batalha. Mas não ignore os ardis do diabo. Fique atento às armadilhas, porque ele é capaz de fazer qualquer coisa para tirar você da presença de Deus. Quando é que eu saio da presença de Deus? Quando eu deixo de olhar para a palavra, eu deixo de ler a Bíblia, deixo de orar, deixo de buscar a Deus. Eu não medito mais nas suas declarações, nos seus mandamentos, nas suas promessas. Eu deixo o meu desejo, a minha vontade, sobrepor a vontade de Deus. Eu deixo as promessas de Deus de lado. Então eu estou deixando a Deus. A Escritura diz isso muito claro. Ela diz: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. E é assim que o diabo age. Ele nos apresenta 1001 coisas para fazer, ocupa o nosso tempo para não deixar a gente buscar a Deus através da leitura diária da Bíblia. Isso nos faz enfraquecer na fé, porque sem estar ligado na palavra, você esfria na fé. O alimento da fé é a palavra de Deus. Meu querido, minha querida, você pode conseguir tudo na vida, mas não deixe nada ocupar o tempo que você tem de buscar a Deus, de estar na presença dele. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E o diabo sabe disso. E ele se esforça para não deixar a pessoa se firmar com Deus. Ele arruma muita coisa para a pessoa fazer para tirar o tempo dela que está diante de Deus. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, não tem como aquilo que Deus falou não se cumprir. Pegue isso. A coisa pode parecer impossível de se realizar, mas vai se cumprir. Você só não vai alcançar as promessas se você se deixar levar, tomar uma atitude errada. Quem anda pela estrada do inimigo cai no abismo. Cuidado com os ardis de Satanás. Ele é sujo. E sabendo que não pode tocar em você, o que ele faz? Muitas vezes, ele usa alguém para te atingir. E às vezes isso acontece dentro da própria casa.
É o filho, a filha que não respeita, é o marido, a esposa, um familiar que faz ou fala algo que nos aborrece. Isso chateia, magoa, fere a gente por dentro. E o diabo usa alguém para caluniar, para agredir, para levantar um falso testemunho, e ao mesmo tempo ele faz com que você fique chateado, chateada, magoado com aquela pessoa. Isso tudo ele faz para ver se consegue tirar a nossa paz. E muitas vezes consegue. Ele planta uma semente, essa semente começa a crescer, a mágoa sufoca a pessoa. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Uma pessoa amargurada, ela não consegue se controlar. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixe a coisa se estender para o dia seguinte. Caso isso aconteça, o Satanás estará em vantagem sobre você. Não é bom ficarmos alimentando mágoa contra quem quer que seja. Nós devemos orar, abrir o nosso coração para Deus, contar-lhe o que aconteceu, deixar que Ele toque no coração da pessoa que errou. Se for o caso de dar o troco, que o Senhor dê a essa pessoa a devida retribuição. Nunca alimente um sentimento de vingança, pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu recompensarei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Se alguém agiu errado com você, entregue a Deus. Tire a mágoa do seu coração, não fique remoendo a coisa. Se você está passando por algum tipo de sofrimento, seja no corpo, na alma, e muitas vezes a dor da alma incomoda mais do que a dor física, acorde. Existe um inimigo por trás desse sofrimento. É uma tristeza, é uma mágoa, um ressentimento, algo que alguém lhe fez e aquilo está te roendo por dentro. Vira e mexe, você fica lembrando aquilo e você fica chateado, a vida não tem mais sentido. E muitas vezes a pessoa chega até a desejar que o outro morra, desapareça para sempre. O que o diabo mais quer é ouvir da sua boca uma sentença contra aquela pessoa que te feriu, para depois ele te acusar diante de Deus. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, não entre por esse caminho. O caminho de Deus é outro. Essa pessoa foi usada pelo inimigo para te atingir e fazer você sofrer, mas você pertence a Deus. O maligno não pode te tocar a não ser que você permita. E se você permitir, aí sim, ele entra e faz a destruição na sua vida. Não foi à toa que Jesus mandou que nós orássemos pelos que nos perseguem. Ele falou: mas a vós que ouvis, porque não é todo mundo que ouve Jesus. Não é todo mundo que quer dar ouvido ao que Deus fala. Então Jesus falou: mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos e fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Mas aí a pessoa que foi ofendida, ela diz o quê? Eu vou orar por esse aí ou por aquela gentinha? De modo algum. E tem gente que ainda diz: Deus me perdoe, mas isso eu não faço. Por essa pessoa eu não oro. Quer dizer, a pessoa está desobedecendo um mandamento. Sim, porque Jesus disse orai, é um mandamento. Orai. E essa pessoa diz: eu não oro. Esse aí que se dane. E quer que Deus perdoe ela. De que maneira, meu irmão? Jesus foi bem claro, ele disse: se vós, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. É claro que nós só podemos conceder o perdão se a pessoa se arrepender e se ela nos procurar para acertar as coisas. Caso contrário, não. Mas de qualquer forma, Jesus nos mandou orar por essa pessoa. Quando nós aprendemos com a palavra de Deus e fazemos o que Deus manda, a gente automaticamente é abençoado. A mágoa não pode permanecer em nosso coração. Somos templos do Espírito de Deus. Não podemos de modo algum permitir que haja em nós alguma sujeira do diabo.
Devemos orar, abrir o nosso coração para Deus, contar-lhe o que aconteceu e deixar que Ele toque no coração do pecador. Se tiver que dar o troco, que Ele dê. E Ele sabe dar a devida retribuição. Se alguém agiu errado com você, entregue a Deus, tire a mágoa do seu coração, para de remoer. Ou nós obedecemos a Jesus, ou não. Então, na hora que nós obedecemos, nós nos tornamos amigos de Jesus. Porque ele disse, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quem não faz o que ele manda, não é amigo. Quer ser amigo de Jesus? Então faça o que ele te mandou fazer. Deixe-me orar, Pai. Ajuda-nos, porque nós não podemos nos submeter às vontades do inimigo. Sei certamente que essa mensagem teve um destino, que ela alcançou o coração de alguém que estava magoado, triste, chateado com algo que lhe fizeram. Deus, eu te agradeço por mudares o coração dessa pessoa, que quem sabe já estava dizendo para si mesma, a minha vida acabou. Pai, não acabou coisa nenhuma. Agora ele e ela ouviu a sua palavra, ele e ela vai se levantar, vai expulsar essa mágoa do coração e eu vou ajudar essa pessoa em oração. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a ação do inimigo nessa vida e eu digo, diabo, acabou. Satanás, pega tudo que é seu e vai embora. Não oprima mais essa pessoa. Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo. Vá embora e não volte mais. Senhor, obrigado. Amém.